tropeiro de mula, de distância em distância, as comitivas se reuniam e nesses momentos é que eles trocavam as suas opiniões, as suas ideias, cantavam e dançavam, rememorando a sua ancestralidade. Vai. Vamos, agivante, vai. Agalão. Vamos. Vai, Ana, vamos. Vai. Vem. O tropeirismo começou por causa da necessidade de transporte em Minas Gerais. Vai lá, bicho, vai lá aí. Vem. A mula, o burro, entram em substituição ao trabalho escravo. O custo do negro era muito alto para ser usado apenas para o transporte. Aí então que se estabeleceu esse comércio da Argentina com os paulistas para suprir as minas de ouro. Em 1700, as minas de Potosí já estavam praticamente esgotadas e as mulas estavam como represadas nos campos argentinos em grande quantidade. Salta no era una provincia productora de mulas. Las mulas venían de otras zonas, llegaban a Salta donde se las invernaba, se las criaba, se las engordaba y una vez gordas eran exportadas a otros países. La venta de mulas para la provincia de Salta fue un ingreso económico muy importante en ese momento. Para invernadores, traficantes, comerciantes, capitalistas, capataces y peones. É errôneo pensar que existiam manadas de mulas selvagens, porque a produção é dirigida, era necessário que existisse o criador e quem garantisse a compra lá. Inclusive havia contratos comerciais entre os criadores argentinos e paulistas. E o tropeiro entrava como transportador do animal em pé. Para entender o ciclo do tropeirismo, convém conhecer um pouco sobre o burro e sobre a mula. Eles são o resultado do cruzamento de animais de espécies diferentes, o jumento e a égua. Por serem híbridos, o burro e a mula são estéreis, não se reproduzem. Isso não impede que sejam excelentes animais para o transporte de cargas. O cavalo e a égua andavam mais, mas não tinha resistência. O jumento era um animal lento e a somatória da égua com o jumento produziu um animal que tem rapidez e tem resistência. A tropa chucra é aquela de grandes manadas de animais selvagens que eram reunidos em diversas localidades da região missioneira, do Rio Grande do Sul, né, dos 7 povos das missões. Então eram tropas que iam sendo amansadas pelo caminho. Comitivas com centenas de animais, adquiridos numa fase em que não circulava o dinheiro. A economia era quase toda na base da troca dos câmbios. Daí a importância dos tropeiros, difundindo práticas de comércio, baseadas não em documentos escritos, mas no valor da palavra dada. Era um trabalho bruto, grosseiro e muito trabalhoso. Agora, tinha que ter certos cuidados, porque se prejudicasse o animal, que ele ficasse manco, ou ficasse com alguns defeitos, algumas baldas, como se chama, ele perderia muito valor como mercadoria de comércio.
Dificilmente um jumento adulto vai conseguir cruzar com a égua, porque ele já habituou com o cheiro da jumenta. Ele tem que ser criado convivendo com égua e cavalo até a idade de maturação sexual, para poder pegar o cheiro desses animais. O primeiro ano de reprodução dele deve ser feito só com éguas, para ele habituar com o contato com a égua. O jumento passa para o burro e para a mula a força, a resistência, a rusticidade e na conformação, tamanho de cabeça, de orelha, formato de crina, de rabo, de casco. E a égua passa a parte de velocidade de andamento e o andamento. O comportamento do burro e da mula tem bastante diferença. O burro, por ser o macho, ele seria mais nervoso do que a mula. Por isso que o burrinho é castrado nos primeiros dias de vida, para ele se tornar mais feminino. A mula é mais dócil, ela é mais calma, é mais tranquila. A mula é um animal próprio para o transporte em região montanhosa. Na fronteira do Rio Grande do Sul, praticamente ela não usou a mula. A fronteira é toda planície, a gente vai para o lado que quer. Então usou a carreta de boi sempre. O homem do Pampa, da fronteira, a extensão de terra faz com que ele tenha uma visão muito ampla. Os horizontes são enormes e tem um 360 graus de conquista. Já o homem da serra, a terra é diferente e o solo tem muita pedra. Então, o tropeiro também tem uma referência mais imediata e não um horizonte tão aberto. As tropas chucras saíam lá do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo, Viamão, e subia a serra ali, entrando por Santa Catarina. E lá eles iam chegar em Curitiba para pegar o caminho que vinha para São Paulo, via Itararé, e chegava em Sorocaba, quando tinha a maior feira de comércio de Moares. Além da pastagem muito boa, havia salinidade do solo, porque a mula, como o gado vacuno, não se cria sem sal. Ele vai acabar morrendo de insuficiência suprarrenal. Estas mulas ficavam algum tempo aprendendo a comer sal e se reconstituindo um pouco as forças para enfrentar as picadas através do grande sertão de Santa Catarina. Normalmente eles subiam nessa região aqui, onde os tropeiros tinham muita dificuldade de trabalhar com manadas grandes de animais chucros. No Rio Pelotas foi considerado na época o melhor lugar para a travessia. Quando o governo se deu conta então que se fazia essa travessia e que era uma fonte de renda, eles instalaram o registro de Santa Vitória, de onde eram pagos impostos. Então era pago por cabeça. É uma fonte de renda muito grande. Foi considerado um dos mais importantes por ser o primeiro entre a província na época de São Pedro e o restante do país, que as tropas iam principalmente para São Paulo. E esse trajeto através do mato, ele era extremamente perigoso. Eles iam de revólver na mão, porque o índio temia a arma de fogo. Eles nunca se descuidavam. Estas comitivas, conduzindo centenas de burros e mulas, viajavam mais de 1000 quilômetros até a grande feira. De olho na mercadoria, era preciso cuidar bem dos animais. As viagens levavam meses. Isso determinava um contato permanente entre as pessoas da comitiva. Cada um tinha uma função específica. Desta relação de trabalho resultava a responsabilidade de cada trabalhador e certa autonomia profissional. Aliás, coisa rara na época. O tropeiro precisava parar para pernoitar, precisava comprar a sua alimentação. E então, dos pousos, se originava uma pequena atividade econômica. Logo surgiram ranchos
onde se estabeleceu pequeno comércio. E o fluxo das comitivas deu origem a vilas, cujo crescimento vai delinear o cenário da urbanização de nossos dias. A escolha de Sorocaba para as feiras de Moares deve-se à presença do rio Sorocaba, que formava uma barreira natural, e ali se localizou o registro de animais. Terras de servidão pública vão servir para a invernada com capões e aguadas. Os burros ficam presos dentro desse limite, facilitando assim o controle das manadas. A feira anual dava vida às cidades por onde passavam as tropas de Moares. Isso acontecia em Castro e em Lapa, ainda no Paraná, mas sobretudo em Sorocaba, no estado de São Paulo. O período mais vigoroso das feiras de Sorocaba vai de 1830 a 1870. No jornal Sorocabano, de junho de 1870, podemos ler o seguinte: passaram por Sorocaba 42 mil bestas e, mesmo assim, muitos compradores estão voltando a seus estados sem as tropas que vieram adquirir. Em Sorocaba, a tropa era vendida para Minas, Rio de Janeiro, também Goiás, Cuiabá e a Bahia. De lá eles seguiam para outras regiões do Nordeste. Naquela época, nós tínhamos uma economia voltada ao exterior. E o Muar vai ser o veículo que vai desenvolver o mercado interno brasileiro. Junto com este mercado, desenvolve a integração nacional. E a tropa arriada, aí são tropas menores, onde os animais são um meio de transporte, principalmente das fazendas para se abastecerem. Então elas eram encilhadas, arreadas com bruacas, a embalagem usada para o transporte da mercadoria, e eles iam nos centros abastecedores buscar a mercadoria que faltava na região e levavam o excedente da região para vender nesses centros, onde faziam o comércio. O ciclo do tropeirismo foi o responsável pela integração socioeconômica do Brasil. O primeiro agente que levava e trazia informações foi o tropeiro. A tropa de burro, na realidade, era a única forma de transporte de mercadoria por terra no Brasil. Não havia estrada, não tinha caminho, as picadas eram estreitas. E esses animais aguentavam tudo, subiam o morro, atravessavam o rio, mata, em viagens que duravam meses. Esses burros ou mulas deviam ser domados, porque eles tinham que acostumar com a carga que chegava a 100 quilos por animal. E tinha que acostumar a seguir a tropa. Antigamente o pessoal desmamava a mulinha, o burrinho com 6 meses, soltava e voltava esse animal para o curral na faixa de uns 3 anos para poder começar a domar. Castigava, batia antes de montar para o animal ter medo, ele machucava. Hoje já começa a doma racional. Então tem o trabalho de dar banho, de raspar o animal, põe a sela, põe a bridão na boca. E vai tendo mais contato do domador com a mula e o burro. Quando chega a montar, dificilmente o animal vai saltar. Fica um animal mais dócil, trabalhando desde o começo. O tropeiro respondia pela boa condição dos animais. Não havia como substituí-los durante a viagem. Ele também era responsável pelas cargas transportadas. As tropas estavam sujeitas a todo tipo de dificuldades. Enchentes, atoleiros, regiões de difícil travessia. No fim de cada dia, era preciso baixar toda a carga para o descanso dos animais. No dia seguinte, tornar a recarregar.
A acomodação das cangalhas, dos jacás e das bruacas no lombo dos animais tinha que ser muito bem feita, pois os percursos acidentados e o balanço dos animais traziam risco permanente às mercadorias transportadas. Era um trabalho meticuloso, que desenvolveu técnicas, aliás, que persistiram até nossos dias. Dependia muito dos terceiros. Eram os artesãos da época. Dependia do ferreiro, do cangalheiro, do trançador de tentos, que era um homem específico no trabalho da tropa, o cesteiro, para fazer as bruacas. Tinha também aquele que cuidava dos animais. Então, ele não era um homem autônomo, porque era necessária a parada da tropa. E o tropeiro e a tropa precisavam daquela força de trabalho à beira do caminho para que ela pudesse seguir na sua trajetória. Ficou um rastro muito grande por onde a tropa passava, porque a tropa gerou cidades. O Vale do Paraíba tem quase todas as cidades nascidas de ranchos de tropas. Os estudos sobre o tropeirismo mostram como a passagem das tropas de burro contribuiu para a integração das diversas regiões do país. A bibliografia pode dar a ilusão de que o tropeirismo é um sulista. Na verdade, o caminho de terra foi a grande forma de penetração do Nordeste. Seja o tropeiro vendedor de animal, seja o caixeiro viajante, daquele homem que viajava para negócio. No país inteiro, como no Nordeste em particular, o papel do tropeiro foi de integração territorial. Ele era o carteiro, ele é que levava as notícias de um município para outro, de uma fazenda para outra, os gêneros alimentícios, os materiais de construção. E eram dezenas de tropas de burros. Só no município de Quixadá, nós tínhamos mais de 10 donos de tropas de burro. Todo o transporte era feito em burro. Então isso teve um efeito muito grande, marcou época. A cultura sertaneja foi feita em nome de burro. E uma das grandes utilidades do jumento, também do burro, foi no transporte dessas produções regionais. O cacau na Bahia, a cana-de-açúcar na faixa do litoral e, sobretudo, no transporte de gêneros alimentícios e também do algodão. O tropeiro podia ser apenas o transportador das mercadorias, embora às vezes também se encarregasse de sua venda. Nos dois casos, ele contribuiu para que a atividade comercial se expandisse pelas regiões mais distantes. Nas palavras do historiador Sérgio Buarque de Holanda, o tropeiro é o sucessor direto do sertanista. A fascinação dos riscos substitui-se o amor às iniciativas corajosas, que nem sempre dão imediato proveito. Então, o papai tangeu burro muitos anos e comecei a tanger até a data de hoje, ainda tem a minha tropa de burro. Eu saio a viagem longe, eu compro, eu vendo no caminho, né? Eu sempre passo 18 dias, 22. Eu daqui pra lá eu sempre gosto de ir carregado com sal. E vendo no caminho, no meio da estrada, pra aqui, pra lá, de barracão em barracão. De lá pra cá vem carregado do doce, na raspadura dos engenhos. É o mais complicado é ir de manhãzinha até as 4 horas da tarde, às vezes os burros com sede e eu em jejum, né? E tem ocasião que eu passo bem demais, não tem preocupação sobre a comida, né? A bebida. A gente é mais preferir a burra fêmea, porque tem mais sabedoria e tem mais fortidão na viagem.
tropeiro foi também um difusor de cultura, porque ele levava notícias, as modas, os instrumentos para trabalho novos que vinham da corte, que ele transportava para o interior, e também as novidades entre uma fazenda e outra, o que estava acontecendo na vila, o que havia de novo e até de drama, mortes. Diziam até que ele era um conversador muito bom, porque ele trazia essas novidades e era esperado ansiosamente nas fazendas mais distantes. Levar um jornal de Salvador para Lençóis significava viajar uma semana. Então, um jornal de 10 dias passados já era lido com avidez, porque eram as coisas mais novas. Se sabiam da cidade maior. Na Bahia, o cometa é a forma lúdica de chamar o caixeiro viajante, aquele sujeito que chega e sai, deixa o seu rastro. O rastro, às vezes, pode ser a mercadoria que vendeu, o filho que fez e deixou por aí, em suma, pode ser 1000 coisas. No caso particular do meu pai, me lembro bem de uma broaca com tecidos pessoais para se arrumar para chegar na cidade todo bonito. Meu pai, que era um caixeiro viajante da maior empresa que havia em termos de comércio na Bahia, que era Westfalen Bar. A atividade do tropeiro foi inovadora. Para comprar as tropas eram necessários capitais elevados e sua obtenção envolvia empréstimos e outras operações financeiras que eram garantidas muitas vezes apenas pela palavra dada. O fio de bigode, como se costumava dizer. Esta confiabilidade ajudou a aumentar o prestígio dos tropeiros e da ética ligada à sua atividade. O burro, a mula, teve um pouco de decadência. Hoje, a atividade de produzir burro e mula está em ascendência, porque o burro e a mula têm resistência, trabalham bem e aguentam mais serviço do que um cavalo. Eu acho que atualmente o burro está sendo alguma coisa moderna, porque ele entra na vida ativa hoje de qualquer fazenda. Que nós temos tradição de gostar de burro, parcela, passeios, romarias. Tem também os fazendeiros que procuram burro de tração. Um burro desse forte puxa 1 tonelada de cana ou de capim-napiê, né? E eu vendo muito para Mato Grosso também, ou no Tocantins, para burro de cangalha, para carvão, para tirar banana em lugar difícil, como também para tirar madeira do mato. Tem que colocar no acesso da estrada onde passa o caminhão, montanha. Esses burros vão lá buscar. Aos tropeiros nós devemos mais do que a difusão de práticas comerciais. Eles nos deixaram uma herança presente na culinária e até em nosso vocabulário, rico para burro. A permanência dos valores ligados ao tropeirismo tem a ver com a busca de identidade. Muitas comunidades que nasceram e cresceram graças ao trabalho destes pioneiros cultivam a imagem do tropeiro e fazem dele o símbolo do seu passado, de suas raízes.